A, a ministra é muito simpática, é uma boa pessoa, é agradável ouvi-la, porém, não é suficiente. Não é possível dizer que o Supremo trata todos os brasileiros da mesma forma. Ontem nós vimos que não. E não só foi ontem. Infelizmente, a história do Supremo sempre tratou os poderosos de forma muito mais iguais do que os simples mortais. Eu, por exemplo, se tivesse alguma demanda no STF, ia ficar esperando ad eterno. Para o Lula, nós vimos o que aconteceu ontem. Eu continuo insistindo em algumas questões dando dados concretos a vocês. Eu gosto dos dados concretos, para não ficar somente no discurso, que é importante, mas os dados se sobrepõem ao discurso. E por quê? A senhora presidente diz que o STF é o mais austero tribunal do Brasil. Aí eu caberia perguntar a ela o seguinte, usando dados do relatório de atividades do STF 2016, disponibilizados no próprio site do Supremo Tribunal Federal. Portanto, são dados absolutamente oficiais que eu estou citando. E vou repeti-los. O orçamento do STF, o mais austero tribunal do Brasil, em 2016, foi de 554 milhões. Mais de R$500 bilhão. O austero tribunal, o STF, austeríssimo, tem 2.400 funcionários. Da média por ministro de 222. 222. O austero tribunal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o austeríssimo, tem 293 vigilantes. Muito austero. Que eu acho que vigilante não julga, né? Se não me engano. Tem 85 secretárias. Elas julgam. 194 recepcionistas. Elas julgam. Tem 25 bombeiros. São juízes. Tem 19 jornalistas. São ministros. 116 serventes de limpeza. Serventes de limpeza julgam também? Por favor, queria que me informasse. E os 24 copeiros? E os 27 garçons? E os 58 motoristas? Não vou listar tudo para não cansá-los, mas eu tenho todos os dados e já escrevi sobre isso, já falei, e faço esse levantamento todo ano, quando sai o relatório de atividades tal. Eu perguntaria também, ela é muito simpática, muito cordial, gosto das citações poéticas, porém, concretamente, o STF é uma vergonha. É uma vergonha aos brasileiros de bem. Eu queria saber que agora tem de libertar todos os condenados. Sérgio Cabral é um preso político, então. Eduardo Cunha é um preso político. Antônio Palocci é um preso político. Vamos libertar todos os bandidos da cadeia, porque todos são perseguidos pela justiça. Se o Lula tem todos esses direitos de uma liminar bocal, como foi feita ontem, num nível baixíssimo, os votos foram baixíssimos, a defesa foi baixíssima. Em termos culturais, uma vergonha, citações históricas hilariantes que mostra como aquela elite lá dentro do tribunal é rastaquera, é uma espécie de Anitta de togas. Horrível aquilo, um horror de todo mundo. Aquilo é um lixo, me desculpe usar essa expressão, que eu sei que é dura, mas é um lixo, uma basura, não serve para nada. E por fim, após ouvi-la, com muita calma, fiquei pensando na tutela de urgência, fui anotando tudo aqui, as expressões que ela usou. Na verdade, foi uma manobra que eu já disse isso ontem num vídeo e disse hoje logo cedinho. É que segunda-feira, o TRF da 48ª turma, aquela que condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão e uma multa pecuniária de cerca de 1.350.000, ele seria preso, para a maior ordem de prisão, ia ser encaminhado a Curitiba, ele provavelmente seria preso na terça, na quarta, antes da Páscoa, ia receber o coelhinho da Páscoa na cadeia. Mas a elite brasileira fez um grande acordo, essa elite traidora da pátria. Qual é o grande acordo? Lula pode não ser candidato a presidente, provavelmente não será, porque é condenado em segunda instância, tribunal colegiado, lei da ficha limpa proíbe. Porém, preso não será, aí já é demais. Então tudo tem um limite para essa elite corrupta e traidora. Tudo tem limite, espera um pouquinho, cadeia também não, porque eles temem que eles vão para cadeia. Grande parte da elite é bandida, é ladra, são corruptos. Então, eles saberiam que no dia 26 ia sair. Então, como era 4 de abril, marcaram o dia 4 de abril por quê? É pergunta, qual a razão? Não podia ser hoje? Claro que pode. Hoje é dia de trabalho para todos os brasileiros. E a semana que vem? Dia de trabalho. Para eles não. Então foi uma armação. Nós, outra vez, fizemos papel de idiotas.
A presidente Carmen Lúcia é uma boa pessoa, continuo achando que ela é uma boa pessoa, é uma pessoa correta, é verdade, muito simpática, elegante, faz boas citações literárias, porém, isso não muda concretamente as ações do STF, que desde a sua criação em 1890 esteve contra nós. O STF sempre foi um instrumento da elite brasileira contra os cidadãos. Não há uma decisão do STF que ajudou a nós brasileiros. Ao contrário, é uma vergonha aquela corte. Bom, eu achei que foi uma excelente entrevista na medida em que o juiz só fala nos autos. E a nossa ministra do Supremo desceu dos autos e conversou com o jornalista Augusto Nunes, mas falaram até versos, de tão humana foi essa entrevista. Explicou, na medida do possível, esse juridiquês, esses termos técnicos que realmente o povo não compreende, ele entende que precisa ser suavizado no curso da vida. O Augusto Nunes foi muito inteligente na pergunta. Tá bom, a senhora entende, eu entendo, mas seus sobrinhos entendem? Quer dizer, foi uma pergunta que fez com que ela descesse. Realmente foi muito importante essa entrevista. É uma entrevista histórica aqui da Jovem Pan, que logo depois de um dos maiores momentos do Supremo Tribunal Federal, a presidente da corte recebe o nosso repórter e durante mais de hora ficou no ar falando para todos nós. A propósito, a entrevista já está na internet e será reproduzida durante a programação da Jovem Pan.